abra seu vídeo para darmos início, então, ao nosso encontro com o especialista. Boa noite. Me ouve? Olá, boa noite, doutora Maria. Boa noite, tudo bom? Hoje à noite, então, vamos começar aí mais um encontro com o especialista. Já damos início, então, à segunda metade de 2022. E hoje a gente vai trazer um tema que não dá para se cansar de falar, é um problema de muito tempo atrás que continua extremamente atual, que é o diagnóstico de sífilis, né? Não só o diagnóstico da sífilis, ele é bastante complexo, como o seu tratamento, né? Não vai ser tanto o foco da nossa discussão, mas um bom tratamento sempre começa com um bom diagnóstico. E a gente vai discutir bastante aqui, então, a respeito desse fluxo diagnóstico, o que a gente tinha no passado, o que a gente tem hoje, como que a gente pode maximizar aí as informações. E vamos apresentar para os nossos colegas, aí, para os nossos ouvintes, bastante informação atual de como fazer esse diagnóstico. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a doutora Maria Kassab, que é médica infectologista aqui do Laboratório Francesc, ela é assessora científica, está à disposição dos colegas para discutir fluxo diagnóstico, como dos pacientes também, para discutir os resultados de exame. Ela é docente da PUC Campinas, ela é assistente do Hospital da PUC e vai nos brindar aí com bastante conhecimento a respeito do diagnóstico da sífilis. Então, por favor, Maria. Meu nome é Maria, o Gabriel já me apresentou, agradeço pela apresentação. Sou infectologista, assessora aqui do laboratório e vou falar sobre sífilis, o diagnóstico e o cenário atual. Tá? Eu não vou abordar a sífilis congênita, que é um capítulo à parte, mas vou falar das outras modalidades, né? Sífilis adquirida e um pouquinho de testagem também verticalmente transmissível, caracterizada por múltiplos estágios, causada pela espiroqueta Treponema pallidum. Né? Nós temos outras espiroquetas do mesmo gênero, né? Também capazes de fazer doença, né? A antiga pinta, que a gente chamava, né? Que não é mais tão frequente entre nós, mas aí são treponemas envolvidos em causar doença de forma endêmica e não tão relevantes do ponto de vista sexual. Né? Os humanos são os únicos hospedeiros naturais, esse é uma grande barreira, né, para a gente conseguir entender direito como a sífilis causa doença e os mecanismos de resposta celular e humoral, uma vez que a gente não consegue cultivar ela de maneira satisfatória em outros hospedeiros, né? Então, aqui eu coloquei que não há um modelo murino ideal que permita avaliar a resposta imune que a gente tem à sífilis, porque quando isso foi tentado, né, a partir do momento em que se pegou a espiroqueta, né, de amostras humanas e se inoculou em animais, a gente observava que os modelos animais não desenvolviam, por exemplo, sífilis secundária. Né, eles até faziam cancro, mas não faziam sífilis secundária, então a gente não conseguia estudar em modelos animais como uma doença funciona, né, a resposta do hospedeiro de maneira completa. O que a gente tem, basicamente, são as séries, coortes históricas, onde a gente observa o padrão, né, da apresentação da doença, e então essa é uma barreira importante, né, a partir do momento que a gente não consegue reproduzir em outros seres vivos. Então, os dados da OMS, 17,7 milhões de casos na idade de 15 a 49 anos, infectados até 2012, com estimativas de 5,6 milhões transmissíveis, contemplam as redes sociais, né, e o avanço da internet como uma modalidade contribuinte para o espalhamento de doenças sexuais, né, a partir do momento que a gente tem disponíveis apps e vários aplicativos de relacionamento, né, então a gente começa a ver a importância da internet, né, e das redes sociais acarretando em doenças infecciosas. Bom, então, é um patógeno intracelular obrigatório, né? Ele é reconhecido pela alta invasividade, característica de evasão imune, né? É uma espiroqueta móvel, como eu falei, não cultivável in vitro. Então, além da gente ter a barreira dela não ser cultivável em modelos animais, né? E não reproduzir o que faz no corpo humano, em outros animais, a gente tem também a barreira de não conseguir cultivar in vitro e explorar, por exemplo, a suscetibilidade a antibióticos, né? A gente não consegue manter a espiroqueta viável em meios de cultura.
tá? Ela tem 0,2 micra de diâmetro, um comprimento pequeno também, o que impossibilita a visualização em exame de campo direto e faz com que a gente precise de um campo escuro para conseguir definir o contorno e visualizar aí a espiroqueta. Ele não é curado pelo método de Gram, né, pela ausência de lipopolissacáride, né, que é uma marca das bactérias gram-positivas e gram-negativas, né, a gente não consegue fazer isso na espiroqueta da sífilis, então não adianta a gente pedir esfregaço de lesão genital quando a gente está pensando em sífilis e solicitar Gram, tá? A escassez de proteína de membrana e de fatores associados ao patógeno garante uma evasão imune e uma infectividade. Ou seja, o fato dela não apresentar proteínas de membrana extremamente imunogênicas, né, faz com que o patógeno consiga evadir nossa resposta imune. A maioria das vezes, a demonstração da espiroqueta é feita através de espécimes clínicas, né, então raspados de cancro, de lesão oral ou genital, e a gente faz a visualização direta em campo escuro, e atualmente, muito mais frequentemente, por biologia molecular. A gente sabe que a biologia molecular tem uma sensibilidade maior, né? O campo escuro tem a questão de não ser tão representativo, ou seja, eu posso pegar uma área do cancro onde eu não tenho espiroqueta, né? Então, uma coleta, a fase pré-analítica também interfere bastante, e a gente sabe que a visualização em campo escuro não é uma prática comum, né, nos laboratórios, não é um exame feito de rotina. Então, hoje o PCR, como em todas as outras doenças, vem ganhando notoriedade aí também no caso da sífilis. Aqui eu trago um gráfico do CDC, né, mostrando um aspecto muito interessante sobre os casos de sífilis primária e secundária nos Estados Unidos, de 1988 a 2007. Né? Então, o que a gente vê? Que lá atrás, 1988, quando começa a aparecer os primeiros casos de HIV, né, de infecção pelo HIV, eu tenho também um pico de sífilis em homens, majoritariamente, né? Em mulheres a gente vê em vermelho, em homens em amarelo, né? E a gente vê que isso acompanhou, como a gente esperaria, né? Uma outra infecção sexualmente transmissível. Então, no momento em que eu tenho uma explosão de casos de HIV, isso reflete, né, um comportamento sexual, uma multiplicidade de parceiros que também poderia estar acarretando num grande número de casos de sífilis. Aí, em 1988, 1990, ainda quando tinha monoterapia, né, a terapia do HIV não era uma terapia altamente implementada, todo mundo estava com bastante receio, né, de pegar o HIV, ninguém sabia o que ia dar, né, como que ia se comportar essa doença, uma doença relativamente recente. A gente vê uma queda abrupta, né, até 1998, quando entra a terapia antirretroviral de alta potência. A partir desse momento que as pessoas ficam mais seguras de saber que o HIV é tratável, a gente começa a observar um aumento novamente nos casos de sífilis. Então, as pessoas deixam de se inibir, né, por aquele medo do que acarretaria o HIV e começam a se despreocupar, de certa forma, em relação às práticas sexuais, usar menos preservativo, e aí, notoriamente, a gente vê um aumento do número de casos, que é o que vem acontecendo até hoje. Aqui, também uma série histórica de 1941 até 2011, a gente vê lá no começo, 1940 e 46, né, a partir de relatos de casos e séries históricas, a gente vê uma queda brutal de 1940 para cá, né, isso graças a diagnóstico, a acessibilidade à saúde e principalmente a introdução de antibiótico, né? Então a gente vê uma queda, mas a gente vê que isso não zera, né? De 1990 para cá, a gente fica num platô estável aí do número de casos de sífilis. Bom, em relação à idade atual, né? Os surtos mais recentes nos Estados Unidos, principalmente entre gays, população de homem que faz sexo com homem e bissexuais, né? Representando 58,1% dos casos de sífilis primária e secundária em 2016. De 2013 a 2016, a gente começa a observar um aumento nos casos em homens e mulheres acima de 15 anos de idade, e a gente vai ver que isso vem se invertendo, né? E a gente vê também isso em todas as etnias e grupos raciais. Em países em desenvolvimento, hoje a transmissão é predominantemente heterossexual, que é o caso do Brasil. A gente vai ver que mulheres e homens têm taxas muito semelhantes, né, com as mulheres na frente, inclusive, hoje em dia, enquanto nos países desenvolvidos a gente vê uma transmissão majoritariamente em população HSH.
Ela é uma doença de notificação compulsória desde 2010, né? Então, até 2010 a gente não tinha dados certos, né, assertivos sobre a prevalência e incidência da doença. O que a gente vê é uma taxa de detecção em elevação até 2018, né, de 76,4 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2019, também nessa faixa, 74,2. Em 2020, a gente vê uma queda abrupta, redução de 26%. E aí a gente se pergunta o quanto a pandemia não pode ter influído nesses números, né? Primeiro, porque o doente procura menos o hospital e faz menos diagnóstico, e segundo, porque ele deixa de ter o contato social que ele tinha antes e fica em casa, aí diminuindo provavelmente o número de parceiros. Então, fica essa dúvida, né? Qual vai ser o caminho a partir de agora? Na pandemia, no ano de 2020, a gente teve uma redução de 26%, e aí a gente interroga, será que isso foi o isolamento social? Foi falta de notificação, porque as pessoas não procuram a unidade de saúde, e pode também, claro, ter o viés de técnica de compilação de dados entre as esferas de gestão municipal, estadual e federal. Aqui só em detalhe, o azul a gente mostra aqui, né, os casos de sífilis adquirida, né, ou seja, aquela sexualmente transmissível, né, e em laranjinha a gente vê a taxa de detecção em gestante, tá bom? Também instável, com ligeira queda aí no ano de 2020. Aqui, para finalizar a epidemiologia, a gente vê que o principal grupo acometido é o grupo de idade entre 20 e 29 anos, tá? Então, até 2019, como eu falei, numa alta taxa de detecção entre a população mais jovem, seguido pelo grupo de 30 a 39 anos, tá? No grupo de 20 a 29 anos, em 2018 e 2019, 160 casos, dependendo da unidade da federação, para cada 100 mil habitantes, né? Extremamente alto. Na estratificação por sexo, a gente vê que hoje, para cada 7 homens infectados, tem 10 mulheres, tá? E a gente se pergunta por que provavelmente a mulher está mais fidelizada, né, ao sistema de saúde, tem exames de rotina desde muito jovem, né, com idas ao ginecologista, que frequentemente solicita a sorologia para IST e, consequentemente, pode fazer mais diagnóstico, diferente do homem, que acaba fazendo o segmento, né, mais fiel em relação à próstata a partir dos 40 anos. Mulheres, então, são 59% dos casos notificados em 2021 no Brasil, e 41% dos homens são a representação masculina aí na sífilis. Dos casos em mulheres, 46% não gestantes versus 54% em gestantes, favorecendo esse argumento de que o indivíduo que está mais linkado ao serviço de saúde, como é o caso da gestante, que tem um acompanhamento regrado, mensal, trimestral, favorece o diagnóstico, a testagem e a assertividade para diagnosticar a sífilis. Mulheres negras e jovens na faixa de 20 a 29 anos é o grupo mais afetado, tá? 28% dos casos notificados versus 16,8% dos homens na mesma faixa etária. Então, tem faixa etária que mulher tem o dobro de diagnóstico de sífilis comparado aos homens. Então, a transmissão, ela acontece principalmente nos primeiros 2 anos da infecção, da exposição, né? A via sexual é predominante, né? As fases que a gente considera transmissíveis são primária, secundária e latente precoce. Eu vou colocar mais para frente a classificação, mas a latente precoce é aquela sífilis em que o paciente não apresenta nenhum sintoma e ele chega com teste para sífilis, normalmente um VDRL, um RPR, um não treponêmico, positivo, mas ele não queixa de nenhum sintoma. Para eu classificar ele como precoce, eu tenho que saber que essa infecção aconteceu há menos de 1 ano. Tá? Então, a gente sabe que na primária, na secundária e na latente precoce, mesmo na ausência de sintomas, esse paciente pode ser transmissível. A transmissão vertical acontece principalmente nos estágios primário e secundário, seguido pelo estágio latente, né? Lembrar que a mulher que não tem sintoma em mucosa e está no estágio latente, ela tem treponema circulando e pode ter transmissão para o bebê. O risco de transmissão vertical pode ocorrer até 4 anos da infecção, então se essa mulher se infectou há 4 anos e ela está num estágio latente tardio, né, ela tem um VDRL lá positivo de 1 para 4, 1 para 8 principalmente, né, que denota atividade, ela pode ter treponema circulando e está transmitindo numa gestação depois de 4 anos da primeira exposição, se ela não foi tratada.
né? A taxa de infecção fetal depende do estágio da infecção materna, como eu falei, primária e secundária é onde mais vai transmitir. 30% das gestações onde a infecção acontece pode evoluir com morte fetal, parto prematuro, e os RNs infectados apresentam comumente baixo peso, sinal clínico de sepse neonatal e sequelas neurológicas. Então, a classificação, essa é a classificação do CDC, tá? É uma classificação bem complexa, eles fizeram essa atualização em 2018, para a gente classificar direitinho o estágio da sífilis e não errar a classificação, porque isso, se a gente errar, a gente vai errar o tratamento também, né? Então, classificar é importante para a gente definir transmissão, porque eu falei que primária, secundária e latente precoce transmite, né? E também para acertar na hora de tratar. Então, uma sífilis precoce acontece quando ela é confirmada, quando eu vejo o patógeno. Então, eu tenho um ou mais cancros, né? E eu tenho a identificação do treponema, seja por campo escuro, seja por PCR. Isso é sífilis primária confirmada, né? A sífilis provável é quando eu tenho um cancro e eu tenho um teste laboratorial, né, sorológico de sangue, mostrando evidência sorológica para sífilis positiva, né, seja um VDRL, ou seja um FTABS, ou um TPHA, ou uma quimioluminescência, a gente vai falar isso mais para frente. Na sífilis secundária, geralmente, eu vou requerer outros critérios, né, então a confirmada eu vou ter aquele padrão de lesão mucocutânea consistente com sífilis secundária, eu vou mostrar mais para frente, então pode ser um raste macular, papular, escamoso, eu vou ter o condiloma lata, né, que é aquelas lesões condiloma plano, que a gente chama, né, na região genital ou na boca, vou ter aquelas placas mucosas, né, e aí também, todas essas lesões de pele e de mucosa, se a gente fizer um esfregaço, a gente vai encontrar o treponema lá, né, então seja por PCR, por campo escuro, eu vou confirmar que é sífilis, porque eu estou vendo patógeno, estou vendo treponema, né? Provável, raste cutâneo e um teste não treponêmico, um VDRL acima de 1/4, principalmente acima de 1/8, mostrando atividade. Lembrar que na sífilis secundária é quando eu tenho a maior frequência de teste não treponêmico positivo. O VD vai estar positivo nessa fase, tá? Diferente na primária, que demora um pouquinho para subir o VDRL, eu vou falar isso mais para frente. Na sífilis precoce, ou seja, não é nem primária nem secundária, o paciente chegou para você com VDRL ou com FTABS positivo, né, com treponêmico ou com não treponêmico positivo, só que ele não tem sintoma. Então, o que eu vou olhar? Eu vou ver que ele não tem sintoma, ele não tem uma história prévia de sífilis, ou ele tem uma história prévia de sífilis, mas eu vi que o teste dele está positivo ou aumentou no período de 1 ano. Então, por exemplo, o paciente chega para você e fala, olha, doutor, eu tenho esse VDRL aqui de 6 meses atrás negativo, e hoje ele está 1/4. Não tenho sintoma nenhum. Pronto, isso é uma sífilis latente precoce. Você viu a positividade em 1 ano, tá? Pode acontecer o contrário, um cara que teve sífilis, ficou positivo, tratou, ficou com 1/2 de cicatriz sorológica, e de repente, em 1 ano, ele sobe desse 1/2 e vai para 1/16. Também não tem sintomas. Isso é uma infecção latente, precoce por sífilis, então há menos de 1 ano. E tem o cenário mais comum, que é o que a gente mais vê, né, em consultas de rotina, que é a sífilis latente tardia ou indeterminada. Ou seja, o paciente chega para você com um teste não treponêmico ou com um teste treponêmico positivo, ele não sabe falar se isso foi há menos de 1 ano ou há mais de 1 ano, né? Então, nesses casos, a gente vai considerar ele como latente indeterminada. Eu não sei quando ele se infectou, eu só tenho hoje um teste não treponêmico na minha mão, ou treponêmico positivo, e ele fala para você que ele nunca teve sífilis e que ele não sabe desde quando ele está com essa doença, né? E por último, eu tenho a sífilis tardia, que é a sífilis normalmente gomatosa, né? Quando aparecem as lesões de goma na pele, ou intraósseas, ou intracerebrais, vários locais de acometimento de goma, ou a cardiovascular, que é quando eu vejo artérias de médio a grande calibre, né, fazendo dilatações, aneurismas por acometimento do vasa vasorum, né? Lembrar que a sífilis é uma doença de vasculite. Então, todas as manifestações dela vão ser decorrentes de vasculite. Então, o mesmo problema de irrigação do vasa vasorum que vai danificar a mucosa, a superfície do vaso sanguíneo, eu vou ter isso no cancro também, eu vou ter uma irrigação
ruim nessa área da pele, onde vai se desenvolver o cancro, e vou fazer uma necrose local que vai evoluir para o cancro. Então, a gente tem que saber que sífilis é uma doença que desencadeia sempre um processo de vasculite. Então, essa é a classificação. Então, eu tenho sífilis precoce, que contempla primária, secundária e latente precoce, e eu tenho a sífilis tardia, que contempla sífilis latente tardia, latente indeterminada e sífilis terciária. Aqui eu fiz um gráfico de fisiopatologia, evolução natural, mostrando o tempo, mais ou menos, de um estágio para o outro, como que isso evolui. Né? Então, a partir do momento que eu tenho a exposição, eu tenho uma incubação primária que dura de 10 a 90 dias até o aparecimento do cancro. Né? Lembrar que o cancro pode aparecer de forma... Ele é assintomático, ele é um cancro indolor. Então, além do paciente não sentir dor, dependendo da localização, o paciente não consegue ver. Né? Então, pode passar completamente desapercebido. Nessa fase inicial, eu não vou ter teste não treponêmico positivo. VD e RPR, VDRL e RPR, que são os não treponêmicos, vão demorar de 2 a 4 semanas, a média de 4 a 6 semanas para positivar. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente fazer diagnóstico. Na sífilis primária, não adianta eu pedir VDRL. Né? A chance de dar negativo é alta. Tá? Diferente do teste treponêmico, que já começa a positivar 2 semanas depois da exposição. Tá? Bom, então depois da sífilis primária eu vou ter uma incubação secundária que dura de 4 a 10 semanas e vou evoluir para o rash clássico da sífilis, né? Um rash de tronco, predominantemente, né? Em tronco e abdômen, progredindo para extremidades e região palmo-plantar, né? 90% dos pacientes que chegam no consultório com queixa, né, com suspeita de sífilis, eles vêm pelo rash, né? Um rash que pode ou não ser pruriginoso. E aí, a partir do secundarismo, eu vou, se não for tratado, eu vou evoluir para um quadro de latente precoce, que vai durar 1 ano, né, depois dessa exposição. Se não tratado, vai para latente tardia, e aí, invariavelmente, acaba evoluindo para sífilis terciária. Tá? Então, aí, depois de 20 a 30 anos, 10 a 28% vai ter sífilis cardiovascular, e goma pode acometer 15% dos casos, não tratados, né? E ela tem um período de aparecimento bem variável. Pode ser a partir do primeiro ano de infecção até 40, 50 anos depois da infecção. Aqui eu coloquei a neurosífilis, a gente não vai abordar a neurosífilis em detalhe, mas é só para chamar a atenção que toda vez que eu tenho sífilis em estágio precoce, primária, secundária, latente, eu tenho uma chance de neuroinvasão, ou seja, o treponema chegar no sistema nervoso central em 25 a 60% dos pacientes. 70% desses pacientes vai ter um clearance espontâneo. Eles vão ter só uma marquinha de que eles tiveram contato com o treponema, né? E isso vai se mostrar através de testes treponêmicos. Eu vou ver um FT-ABS ou um TPH no líquor positivo. Mas esse paciente não vai ter neurosífilis. Ele teve uma neuroinvasão e 70% deles vai clarear espontâneo. 30% vai evoluir para neurosífilis. E aí eu posso ter uma neurosífilis assintomática ou então progredir para casos de sífilis sintomática, com meningite, neurite, com acometimento de par craniano, envolvimento ocular e doença meningovascular. Como eu falei, chamando a atenção novamente, a sífilis é uma doença de vasculite, então ela pode fazer AVC em paciente jovem, né? Então, um paciente que chega com quadro de isquemia, um paciente jovem, com vida sexual ativa, que chega com quadro de isquemia no pronto-socorro, sífilis é uma das etiologias que a gente tem que pesquisar. Tá? Neurosífilis é um capítulo à parte, né, tanto para diagnóstico como para tratamento, vai ser a única modalidade de tratamento que eu vou mudar a penicilina, né, que eu preciso de penetração no sistema nervoso central. Então, é uma pulguinha que tem que ficar atrás da nossa orelha quando a gente vê um paciente em qualquer fase da sífilis. Se ele tiver sintoma neurológico, eu tenho que abrir o olho e lembrar que 60% deles podem fazer neuroinvasão e uma punção de líquor, no caso de sintomas, que vai muito bem. Eu tenho neurosífilis precoce, que são essas modalidades que eu mencionei aqui, né, principalmente as custas de vasculite, e eu tenho a neurosífilis tardia, que é quando eu vou ter um quadro de demência, tabes dorsales, que hoje é raro a gente ver, porque o paciente com acesso à saúde frequentemente tem um exame para sífilis solicitado em algum momento da sua história. Né? Mas lembrar, a gente tem alguns casos, né? Eu faço ambulatório e vejo alguns casos de pacientes idosos
com quadro de demência e, eventualmente, quando a gente vai pesquisar, a gente checa que ele tem uma sorologia para sífilis e não tem registro de tratamento. Tá? Lembrar que a demência da sífilis é uma demência tratável. Então, a gente tem que incluir no nosso rol aí de hipótese diagnóstica. Aqui, eu coloquei em texto, mas eu vou voltar aqui só para falar que desses pacientes que têm sífilis latente precoce e sífilis latente tardia, eles podem ter uma recorrência do secundarismo em 25% dos casos, tá? Então, o paciente que está sem sintoma nenhum, com uma sorologia positiva, ele pode voltar a ter lesão e ser altamente infeccioso por conta disso. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, 25% tem uma ou mais recidiva em 5 anos, 60% dos pacientes nos primeiros 6 meses e 30% no primeiro ano. Cerca de 28% dos pacientes vai fazer aquelas lesões tardias que eu já comentei, seja neurosífilis, goma ou sífilis cardiovascular, tá? Em alguns estudos foi documentado que uma sífilis não tratada pode evoluir sem intercorrência nenhum, em alguns casos com cura espontânea. Então, você checa, o paciente não tem sintoma nenhum, o VDRL dele é negativo, e ele tem lá só uma marca de um teste treponêmico positivo, denotando contato. Aqui eu trouxe esse reporte de 2019, que é justamente para questionar. O paciente que chega sem sintoma nenhum, sem nenhuma lesão mucosa, né, sem lesão de cancro na boca, sem rache, sem lesão genital, mas tem uma sorologia positiva, o que configura que ele está numa fase latente, ele transmite, né? E esse reporte do Ghanem, que é um dos caras que mais estuda sífilis, né, ele traz estudos bastante antigos, né, onde foram puncionadas secreções de pessoas infectadas com sífilis. Então, eles puncionavam vesícula seminal, puncionavam glândula salivar e testavam, pegavam essa amostra clínica e injetavam em coelhos para ver se os coelhos desenvolviam doença, né? O que eles chegam à conclusão é que sêmen, saliva, secreção genital feminina, a princípio, não tem treponema capaz de infectar sexualmente uma outra pessoa se não tiver lesão. Ou seja, se a pessoa não tem lesão nenhuma e está na fase latente, ela, por secreção, ela não vai contaminar, tá? A questão é, será que essa pessoa é realmente assintomática? Será que ela não tem um cancro dentro da uretra? Será que ela não tem proctite? Será que ela não tem lesão anal não visualizada? Então, a gente tem que estar bem atento, porque às vezes a gente acha que o paciente não tem sintoma, mas às vezes ele tem uma manifestação atípica, uma apresentação atípica, ou ele tem uma lesão não visualizada, né? Então, tem alguns estudos de sífilis que falam, se o seu paciente está na fase latente, teoricamente, e não tem lesão nenhuma, por via sexual ele não transmite. Pode até ser que sim, nesse reporte ele até coloca essa possibilidade, que sêmen, saliva, sangue menstrual, aparentemente não são secreções transmissíveis na ausência de lesão. Mas e se a gente não estiver visualizando a lesão? Então, obviamente, até para proteção de outras ISTs, a gente sempre vai recomendar o preservativo, mesmo que o paciente não tenha lesões genitais. E aí, o que vem para contestar esse reporte, que é recente, eu vou voltar aqui, 2019, a gente tem um estudo publicado nesse ano, tá, no CID, que é um veículo super importante, né, para doenças infecciosas, aqui no Infectious Disease. A gente tem um estudo com a população HSH, homem que faz sexo com homem, avaliada com PCR. Então, ele amplificou um gene do treponema pálido em sangue periférico, suave de orofaringe, suave anorretal e urina. O que ele quer saber com isso? Ele quer saber se as nossas secreções, com ou sem lesão, né, de cancro, de qualquer lesão que a sífilis pode fazer em mucosa, se elas são infecciosas, né, justamente o questionamento anterior. O que a gente sabe? Que o PCR tem uma sensibilidade alta quando tem lesão, então quando eu tenho cancro ou condiloma no estágio primário ou secundária, eu tenho uma sensibilidade muito alta do PCR, e mais baixa quando realizado no racho cutâneo ou no sangue periférico, né? Então é sempre melhor quando eu tenho lesão. Só que esse estudo pegou casos de sífilis primária, secundária, latente precoce, menos de 1 ano de soroconversão, latente tardia e sífilis tratada e estudou com PCR todas essas amostras. Então, pegou sangue, suave de orofaringe, suave anal e urina, tá?
que foi visto? Que na sífilis primária, na secundária e na latente precoce, ou seja, aquela que tem menos de 1 ano de infecção, eu tenho PCR positivo em todas as amostras testadas. Aí a gente pode questionar, mas está positivo porque os pacientes tinham lesão? Ele está na primária, está na secundária, está na latente precoce, geralmente, né, eu posso ter lesão nesses cenários. E aí vem a diferenciação que traz uma novidade, né? Ele pega esses pacientes e estratifica. Paciente com sífilis primária que tem úlcera presente, PCR positivo em 39%. Quando a úlcera é ausente e ele vai olhar a amostra, o PCR também está positivo, tá? Então, na ausência de lesões penianas, anais, faríngeas, tá? Ele consegue constatar que a gente tem positividade, tá? De PCR nas secreções avaliadas. Então, aqui, por exemplo, na primeiro gráfico, não tenho lesão genital, mas a hora que eu faço um swab de urina ou que eu faço um swab anal, né, eu tenho positividade. Então, isso pode representar que sim, as nossas secreções, mesmo na ausência de úlcera genital, transmitam o treponema. Lembrar que PCR não avalia viabilidade, ou seja, o PCR que eu achei ali não necessariamente reflete que o treponema está se replicando, mas é um marcador que pode sustentar a possibilidade de transmissão de sífilis na ausência de lesões. Então, isso vem de encontro, né? Vem de contraponto, na verdade, ao que eu acabei de falar, de um reporte recente, de que a gente sempre tem que recomendar, obviamente, o uso de preservativo nesse cenário, mesmo que o paciente não tenha lesão. Então, classificação e diagnóstico, a sífilis primária tem, por característica, geralmente um cancro único, indolor, com fundo limpo, não drenante, geralmente em região anogenital, com linfadenopatia regional. Aparece 10 a 90 dias da exposição. Lesões atípicas podem ocorrer, principalmente em populações específicas, como imunossuprimidos, em geral pacientes portadores de HIV, são úlceras múltiplas e dolorosas. E lembrar que qualquer lesão cancroide é suspeita para sífilis, tá? É um desafio diagnóstico em mulher, porque o cancro pode estar dentro da parede vaginal, onde a gente, num exame clínico sem espécula, sem visualização direta, né, sem um consultório preparado, a gente não consegue ver, e pode estar dentro da região anal, né, esfíncter interno, pode estar no reto, e a gente não faz anoscopia de rotina num consultório de clínica. Né? Então, é um desafio para essas populações. O laboratório, lembrar que para sífilis primária a gente tem o velho gold standard, que é o campo escuro, como eu falei, eu posso ter falso negativo por pegar uma amostra não representativa e já não é mais recomendado na rotina. Hoje, a bola da vez é o exame de PCR, né, reação de cadeia em polimerase, preferível para lesão primária, com sensibilidade altíssima, né, mas pode haver contaminação com treponemas comensais, tá? O PCR é útil também em outros materiais, como líquor, mas não tem uma validação internacional, não existe uma padronização de qual gene amplificar para fazer o diagnóstico, isso não é padronizado entre laboratórios, tá? Geralmente, na sífilis primária, como eu já falei, os ensaios sorológicos são negativos, então tanto o VD quanto o FTABS podem estar negativos, e o FTABS ou o TPHA, né, que são os treponêmicos, vão positivar antes. Então, a gente, se tem a suspeita e quer acompanhar, a gente vai repetir em 1, 2 até 6 semanas para acompanhar a positividade. Então, aqui as lesões clássicas, né, eu tenho cancros limpos, geralmente únicos, né, aqui mostrando em corda vocal, então em locais que realmente às vezes a gente não acessa, e saber que a tríade clássica de cancro globoso, endurado, com a borda limpa, né, e o fundo não purulento, vai estar presente em 30% só dos pacientes com sífilis. Diagnóstico diferencial: herpes genital, cancroide, linfogranuloma venéreo, donovanose, neoplasias e hoje a monkeypox. Na secundária, eu tenho um envolvimento multissistêmico devido à bacteremia, né? A treponema na corrente sanguínea, como a gente viu, tem PCR positivo no sangue, geralmente acontecendo depois da fase primária, dentro do primeiro ano de exposição. Então, depois que apareceu o cancro, geralmente de 4 a 10 semanas, eu tenho o rash cutâneo.
Então, é uma roséola não pruriginosa, com lesões mucosas, que é a condiloma lata, né? Condiloma plano, 90% dos pacientes. Posso ter febre, pródromo geral, né? Linfonodopatia, hepatos pleno, glomerulonefrite, aortite. Nessa fase eu tenho uma reação proeminente, né, da deposição de imunocomplexos, né, então em articulação, em osso, em vaso sanguíneo, enfim. E eu vou, a fase dos ites, né, onde eu vou ter mais inflamação e mais manifestação global multissistêmica. Lembrar que eu posso ter meningite, porque eu tenho é a fase que eu tenho mais treponema circulando, com maior chance de neuroinvasão, e aí eu já posso fazer uma neurosífilis com todas essas manifestações contempladas, então paralisia de par, uveíte, retinite, AVC, mielite, pode acontecer nessa fase, e aí eu tenho que lembrar que além de uma sífilis secundária, eu vou ter uma neurosífilis e isso vai impactar como eu vou tratar, tá? Lembrar que na sífilis eu posso ter uma recaída, né, quando eu entrar no período de latência, em 15 a 25% dos casos eu posso ter uma nova sífilis secundária, e nesse momento é a hora de fazer teste sorológico, que eu vou falar a seguir. Esse é o rash clássico, né, principal sintoma do secundarismo em 70% dos pacientes, detectável em 90% dos pacientes examinados nessa fase, tem uma característica macular, ele é menos elevado, né, mais mancha mesmo, com progressão gradual para a pápula e, eventualmente, descamação, afetando palma e planta em 50% a 80%. Diagnóstico diferencial, infecção primária pelo HIV, em que eu posso ter um rash cutâneo, assim como na síndrome da mononucleose, ptiríase rosa, psoríase, farmacodermia, que costuma também fazer lesão palmo-plantar, exantema viral e bacteriano. Esse é o condiloma lata, né, o condiloma plano, que a gente vê principalmente na região anogenital, né, dos pacientes. Então, é diferente do HPV, que faz aquele aspecto acuminado, né, eu tenho uma lesão mais plana, que pode ser múltipla, não tem um padrão, a não ser que ele geralmente não é tão elevado, é uma lesão plana. Aqui na sífilis terciária eu tenho, nesse detalhe, uma lesão gomatosa, né? Se a gente procurar treponema aqui, a gente até pode achar, agora com técnica de biologia molecular, mas também não é uma lesão rica em treponema, é mais secundária à inflamação. Aqui um caso de dilatação, né, de aorta. Aqui mais uma imagem de goma, uma imagem de uma demência por sífilis, né, com atrofia global do parênquima, né? Aqui imagem de goma, né, com inflamação, captando na imagem, então eu tenho captação de contrastes em lesões gomatosas, e aqui eu tenho atrofia dos cordões posteriores da medula fazendo tabes dorsalis. Lembrar que essas duas manifestações de sistema nervoso central tardia a gente raramente vê hoje em dia. Então agora a gente vai para o diagnóstico sorológico, né, então a evolução clássica, os pacientes que testam positivo aqui do lado esquerdo e o tempo da infecção aqui embaixo, né? Então, depois de 2 semanas da exposição, então eu entrei em contato com uma pessoa com sífilis, 2 semanas depois eu vou começar a ter os testes treponêmicos positivos. Então, nesse momento, o VDRL é negativo. Eu vou ter TPHA, FTABS, quimioluminescência, nessa fase já positivos. Isso é bom, né? Uma vez que a gente tem um teste que se eleva de forma precoce na sífilis. É isso que eu preciso. Já que eu não consigo fazer campo escuro e o PCR nem sempre está disponível, né? Em diferentes tipos de laboratório, fazer o diagnóstico por meio de soro é o que resta para nós, e ter um teste aqui positivo rápido é fundamental, e é o caso do teste treponêmico. O teste não treponêmico vai subir com 4 semanas. E aí eu vou tratar, fiz o diagnóstico desse paciente, tratei. A partir do momento que eu trato, o treponêmico vai ficar positivo para o resto da vida, né? Esse paciente, em 85% das vezes, vai ficar com o teste treponêmico positivo. Diferente do que acontece com os não treponêmicos, que é o VDRL e o RPR. Depois do tratamento, eu espero que a maioria deles caia dentro de 1 ano, né? Os pacientes vão sororeverter, então eles estavam soropositivos, com VDRLs positivos, e depois de 1 ano eu espero que isso esteja negativado. E saber que uma parte da população, 15 a 20%, que fez o diagnóstico com VDRL positivo e tratou, ele vai ficar
com um VDRL persistentemente positivo, o estado que a gente chama de estado serofest. Então, ele vai seguir positivo, e se esses títulos ficarem baixinhos, geralmente abaixo de 1/8, estáveis por 2 anos, significa que é cicatriz sorológica, né? Então, o mais esperado é que a gente veja o VDRL cair até negativar, mas lembrar que se o paciente ficar com VDRL de 1/2, 1/4, estável, né, com dosagens de 2 a 3 vezes por ano, durante 2 anos estável, e negar que ele se reexpôs, se não tiver nenhum sinal de neurosífilis, esse paciente é só um paciente com cicatriz sorológica. Enquanto isso, os testes treponêmicos vão seguir positivos para o resto da vida. Então, o que a gente tem de não treponêmico? Né? Na nossa realidade, a gente tem o VDRL, né, que é o mais popularmente conhecido, e a gente tem também o RPR, que também é um teste não treponêmico, e ele é um pouquinho mais sensível que o VD, né? Aqui no laboratório é o que a gente usa, a gente faz os dois, mas no nosso fluxo de algoritmo para sífilis, eu vou mostrar mais para frente, a gente usa o RPR. Então, ele é um pouquinho mais sensível que o VD, mas a propriedade é a mesma, né? Para a gente fazer segmento e diagnóstico não muda absolutamente nada. Então, são testes baseados em antígenos à base de cardiolipina, lecitina e colesterol. Eles detectam uma mistura heterófila de IgM e IgG do nosso soro, né? São performados de forma manual, são baratos, de simples execução e utilizados para segmento. Então, o VD é um teste sensível, barato, feito de forma manual e útil para segmento. Essas são as principais vantagens, né? Qual uma possível desvantagem? Ele se torna positivo 4 a 6 semanas da exposição. É tarde, né? Comparando com o teste treponêmico, é tarde. Então, numa fase inicial, eu não vou usar esse teste, o que é uma relativa desvantagem, né? Se a sífilis não for tratada, o VD vai atingir um pico em 1 a 2 anos após a infecção, né? Pode haver uma sororreversão espontânea, então o paciente que tem estadios muito tardios de sífilis podem estar com o VD negativo. Então isso é muito importante eu saber, o VD vai estar negativo no comecinho da infecção e no final. E isso não significa que o paciente não tem sífilis, né? Por isso a gente sempre vai usar uma estratégia combinada. Não adianta eu fazer só o diagnóstico com VDRL, né? Para fins de confirmação, eu preciso de um teste mais específico e eu preciso eliminar que eu não peguei essas duas fases, precoce e tardia, onde o teste não está positivo, né? A sensibilidade varia de 71% a 100%, ele é mais sensível na sífilis secundária, e a especificidade é de 98%, tá? Aqui eu tenho a clássica comparação entre um VD negativo e um VD positivo. No VD positivo eu vejo a floculação dos antígenos usados, né, à base de cardiolipina, com o soro do paciente com anticorpos. Então, dependendo do grau de floculação, eu vou diluindo a amostra e vendo até que diluição isso continua positivo. E, obviamente, quanto mais diluições eu faço, mais anticorpo esse paciente tem. Lembrar que o VDRL também tem outra desvantagem, né? Ele pode ter os falso positivos biológicos, aqui está em inglês, né? Acute BFPs, que é o falso positivo biológico. Então, eu tenho anticorpos normalmente lipofílicos que são secundários a condições que acontecem no período de 6 meses da testagem, como outras infecções, vacinação, mononucleose, brucelose, malária, são clássicos, né, dessas infecções que podem dar um falso positivo de VDRL. Então, se o paciente chega com VD menor que 1/8, né, e tem um histórico de vacinação recente, de uma dessas infecções que eu citei aqui, recente, nesse período de 6 meses, isso pode ser um falso positivo de VD. E aí, como eu tiro a prova? Eu vou fazer um teste treponêmico e saber que o teste treponêmico, como é mais específico, se ele vier negativo, provavelmente esse VD é um falso positivo. E eu tenho os falsos positivos crônicos, que é a presença de anticorpos lipofílicos secundário a condições crônicas que acontecem há mais de 6 meses da data da testagem. Então, em pacientes lúpicos, pacientes com HIV, pacientes usuários de drogas endovenosas, pacientes com hanseníase e portadores de hepatite C, podem ter falsos positivos permanentes de VDRL. Então, novamente, mais um motivo para a gente testar sempre um teste treponêmico para definir se é um falso positivo ou não, tá? A gestação,
na maioria das vezes em que a gestação foi avaliada, né, para ser a gestante ser uma população de risco para ter falso positivo de sífilis, primeiro, é muito arriscado eu falar, se eu tiver um teste só, se um VDRL positivo na gestação e não tiver como confirmar, claro que eu vou tratar, né, pensando nas consequências que isso pode ter. Mas tem estudos em que pacientes grávidas foram avaliadas e os falsos positivos, né, encontrados eram muito mais subsequentes a condições crônicas, como doença reumatológica, ou então como infecções, do que a gestação em si, tá? Então, 8 de cada 9 gestantes avaliadas no ensaio ou tinham outro fator que fazia positivar o VD, ou testavam negativa num teste subsequente. Então, a gente tem que... não é universal esse conceito de que gestação vai ter falso positivo, né? Hoje eu tenho um cenário muito melhor em que eu consigo confirmar esse VDRL com FTABS e aí tudo fica mais claro, né? Com teste treponêmico, seja ele qual for. Lembrar que os falsos positivos, embora eu tenha colocado aqui todas essas condições, eles são raros, né? Em 1 a 2% só de todos os testes realizados, e os títulos são menores que 1/8 em mais de 90% dos casos. Falso negativo de VDRL, já comentei, sífilis primária e sífilis tardia, onde o VD pode estar negativo, e o efeito prozone, que é quando eu tenho uma sífilis secundária, eu tenho tanto anticorpo, que a hora que eu coloco a amostra para reagir com o antígeno do VD, eu tenho uma desproporção de anticorpo e antígeno, e eu não consigo avaliar a floculação pela desproporção entre as partes. Então, muito anticorpo, pouco antígeno no teste, e eu não consigo fazer uma condição ideal para flocular. Tá? Então, efeito prozone é isso, é uma entidade rara, 1% dos casos, tá? de VD negativo, quando tem sífilis confirmada, mas é uma coisa que a gente tem que saber. Tá? Então, eu coloquei aqui o falso positivo e o falso negativo para a gente colocar aí como questionamento de usar somente o VDRL para diagnóstico. E aí eu tenho os testes treponêmicos. FTABS, ELISA, TPHA, quimioluminescência, a gente tem várias modalidades, cada um com suas vantagens e desvantagens, né? Eu tenho que saber que o teste treponêmico, ele tem alta sensibilidade e alta especificidade. Ele tem mais sensibilidade na fase primária, né? Então, quando o VD está negativo lá, eu tenho uma performance melhor do FTABS ou de qualquer um desses testes treponêmicos, né? Eles ficam positivos 1 a 2 semanas depois do cancro e permanecem positivos em 85 a 90% de todos os casos, inclusive dos tratados. Lembrar que um resultado sozinho de FTABS, quimioluminescência, TPHA, não confirma a doença atual. Eu tenho que lembrar que esse teste fica positivo para o resto da vida. Então, se você tem somente um teste treponêmico, eu vou perguntar para o paciente, você teve sífilis? Se ele confirmar que sim, eu vou perguntar se ele foi tratado. Se ele foi tratado, o VD estiver negativo, eu não preciso me preocupar, é só uma cicatriz sorológica. Agora, se ele tiver um teste treponêmico positivo, com VD negativo, e ele nunca soube do diagnóstico de sífilis, ou nunca tratou, soube e nunca tratou, é um candidato a eu considerar ampliar o fluxo de testagem, possivelmente ele vai ganhar tratamento. Se ele tem evidência, né, o FTABS positivo, um TPHA, significa que em algum momento ele se expôs. Se ele nunca tratou, eu vou confirmar com um novo teste treponêmico e possivelmente, provavelmente por recomendação, vou tratar. E aí, por último, né, para falar da parte de diagnóstico sorológico, eu tenho a testagem em algoritmo reverso. Aqui desconfigurou um pouquinho. O que é o algoritmo reverso? A gente está acostumado e fundamentado por qualquer guideline, seja o europeu, seja o americano, seja o brasileiro, a começar com VDRL e confirmar o diagnóstico com um FTABS ou com TPHA. Né? O que é o algoritmo reverso? O algoritmo reverso é o contrário, eu vou começar com um teste treponêmico. Por quê? A partir do momento que eu uso um teste treponêmico, eu tenho vantagens. Isso vem acontecendo porque é um teste, geralmente, do algoritmo reverso, o teste inicial é um teste automatizado. Então, eu consigo fazer em larga escala, né, de maneira mais automática, mais rápida, com resultados de maneira muito mais rápida, sem vieses de interpretação visual, como eu tenho
do VD ou do outro teste treponêmico. Então, eu coloco uma série de amostras onde eu posso fazer análise de vários pacientes ao mesmo tempo, com um teste sensível, que é o teste treponêmico. Então, aí eu vou ter a quimiluminescência, por exemplo, ou ensaio imunoenzimático, né? Vou começar com ele. Se ele vier positivo, um teste treponêmico positivo, eu tenho que saber se isso é atual ou se isso é uma sífilis que já foi tratada. Passo seguinte, eu vou fazer o VDRL ou o RPR, para ver se esse paciente tem atividade, e a partir daí eu vou definir os cenários e eu vou mostrar isso para frente. Qual que é a vantagem do algoritmo reverso versus o tradicional? Eu tenho maior sensibilidade, porque se eu estou começando com teste treponêmico, eu estou contemplando o paciente que acabou de sair de uma fase primária, que o VD estaria negativo, eu vou estar contemplando um paciente com sífilis tardia, que o VD pode estar negativo, eu vou estar contemplando um paciente que tem algum falso negativo de VD, como efeito prozone, né, como a gente falou, e eu vou estar pegando a maioria dos pacientes que tiveram sífilis, porque eu tenho que lembrar que todos eles, a maioria dele, 85% a 90%, vão ter o teste treponêmico para o resto da vida. Então, é um algoritmo extremamente sensível. Tá? A história clínica é fundamental para a interpretação, e lembrar que, mesmo que ele seja um teste automatizado, não seja o convencional, ele é um teste muito completo, e hoje o guideline europeu já recomenda ele, né, como uma estratégia muito válida, e o CDC também tem um guideline específico para esse algoritmo reverso. Tá? Então, eu vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil. Algoritmo tradicional. Eu começo com VDRL, ou um RPR. Se vier negativo, sem evidência sorológica de sífilis. Mas espera aí, e se ele tiver na sífilis primária? E se ele tiver na sífilis latente tardia? E se ele tiver num efeito prozone? Eu vou ter que repetir em 30 dias ou até em 60 dias para ver se esse paciente positiva. Então, percebem? Esse é o problema da gente começar com VD. Eu tenho essas 3 situações que podem não estar contempladas e podem dar negativo, sendo que, na verdade, o paciente tem sífilis. Tá? Mas, enfim, quando a gente tem o VD negativo, na maioria das vezes o paciente não tem sífilis, e eu vou olhar, vou acompanhar, e se necessário eu repito em 30 dias. Se o VDRL for positivo, lembrar, eu tenho casos de falso positivo, então eu tenho que complementar com teste treponêmico, seja ele FT-ABS ou TPHA. O FT-ABS está caindo em desuso, tá? O CDC e o guideline europeu já não recomendam ele como estratégia válida, porque ele é caro, ele requer trabalho com microscópio, né? Então, assim, hoje o teste treponêmico mais indicado para confirmação é o TPHA, né? Então, eu faço o teste treponêmico, o TPHA, se vier positivo, positivo com positivo, eu tenho sífilis, eu vou classificar se é primária, secundária, latente, terciária e vou tratar. Se o teste treponêmico vier negativo, a princípio eu não trato. Será que é um falso positivo de VD? Né? A gente sabe que o teste treponêmico é mais sensível, então se ele deu negativo aqui, eu vou reconversar com o paciente e, se necessário, eu vou repetir o teste treponêmico um pouquinho mais para frente, mas é muito raro, né, eu ter um teste treponêmico negativo, ele é muito sensível, muito específico, então se ele vier negativo, provavelmente é um falso positivo de VD, principalmente se o título for menor que 1/8. Aqui é o algoritmo reverso, ele é um pouco maior, e por esse motivo a gente vai ver, ele é bem completo, né? É o que a gente faz por hábito aqui no laboratório, né? Baseado também na recomendação do Ministério, isso já está contemplado no último manual de sífilis, tá? O mais atual, uma portaria de 2018, então a gente tem todas essas observações no nosso laudo e a gente está em consonância com grandes laboratórios que começam também com essa estratégia. Então, eu vou começar com um teste automatizado, né? Vou pegar o soro do paciente, colocar num teste que não é manual. Se vier negativo, não tem evidência sorológica de sífilis. Lembrar que esse teste positiva muito rápido. Então, se ele tiver negativo, é muito pouco provável que o paciente esteja infectado. Que até na sífilis primária, de 7 a 10 dias depois do cancro, ele já está positivo. Né? Então, se não tiver negativo, eu fico muito mais tranquila de liberar esse paciente e falar, olha, se você se expuser de novo, você volta para testar. Mas a rigor, a princípio, você não tem sífilis. Eu não preciso ficar tão preocupada com falso negativo. Se ele vier positivo, eu vou
confirmar, eu vou precisar fazer o VDRL, né, para saber se isso é uma sífilis atual ou se isso é uma sífilis tratada, uma sífilis prévia, e é fundamental que eu tenha o VD sempre, ou o RPR. Por quê? Porque eu vou ter que acompanhar esse paciente com o VD e o RPR depois do tratamento. Teste treponêmico vai ficar positivo para o resto da vida, então não adianta eu ficar pedindo, eu tenho que pedir para controle pós-tratamento ou o VD ou o RPR. Né? Então, vamos lá. Teste treponêmico positivo com VD positivo é sífilis. Vamos estagiar, né? Colocar o estágio do paciente e tratar conforme o estágio clínico. Se o VD vier negativo, eu tenho o seguinte cenário. Esse paciente se expôs a sífilis em algum momento, porque ele tem a cicatriz, mas ele não mostra para mim a atividade de doença. O que eu vou fazer? Vou fazer um novo teste treponêmico para confirmar aquele primeiro. Né? Porque isso aqui também pode ter falso positivo, né? Então eu vou confirmar, vou refinar a minha investigação. Se vier positivo, eu tenho 2 testes treponêmicos positivos. Esse cara tem sífilis ou teve. O que eu vou fazer? Vou perguntar para ele, você já teve sífilis? Se ele falar que sim, eu vou perguntar se ele tratou. Se ele tratou, ótimo, isso é só uma cicatriz sorológica. Se ele não tratou, eu tenho indicação de tratá-lo. Porque ele tem 2 testes positivos e ele tem um VD negativo, ele pode estar numa fase tardia, por exemplo. Ele pode ser um imunossuprimido, que não tem tanto VDRL positivo em fases tardias. Então, eu sempre vou ter que considerar a história do paciente. Agora, se o teste treponêmico confirmatório vier negativo, então o cenário que eu tenho, primeiro teste positivo é VD negativo, e o segundo teste treponêmico negativo, provavelmente é um falso positivo, o que é bem raro de acontecer com esse primeiro teste. Tá? Então, é menos frequente do que o algoritmo com VD. Tá? Então, assim, a minha opinião é que esse é um algoritmo bastante completo, tá? E está em consonância com grandes laboratórios, com o guideline brasileiro, com o guideline europeu. Aqui eu coloquei só uma cópia da nossa estratégia, né, de testagem que a gente faz para a maioria dos pacientes. Lembrando que o laboratório vai pedir, normalmente, o que vem no pedido médico, obviamente. Então, se o médico quiser o VDRL sozinho, ele tem que pedir o VDRL sozinho, a gente vai fazer o VDRL sozinho, porque tem paciente que só precisa acompanhar a título de VD. Né? Agora, a estratégia completa para o primeiro caso que a gente for, né, primeira vez que a gente for solicitar a sorologia de sífilis, ou mesmo para acompanhamento também, a gente costuma fazer o algoritmo reverso. Essa é a cópia do nosso laudo, então eu coloquei as setinhas aqui para ilustrar que a gente faz a quimioluminescência, que é aquele automatizado primeiro. Veio positiva? Vou fazer o VDRL, no caso a gente faz o RPR, que é mais sensível, tá? E aí, se o RPR ou o VD vierem negativos, eu parto para um segundo treponêmico, tá? Então, essa é a portaria que eu falei, tá? Eu não falei 2018, desculpa, 2016. E, na minha opinião, é o algoritmo mais completo para a gente fazer diagnóstico. Para agora, a definição de caso, no Brasil, segundo essa última nota informativa, né, de 2017, do Ministério, eu vou considerar paciente com sífilis adquirida aqueles pacientes que estão assintomáticos, mas que têm um teste não treponêmico, um VD, um RPR, qualquer titulação positiva e um teste treponêmico reagente. Né? Então, um paciente com 2 testes fazendo o algoritmo perfeito, confirmando que ele tem sífilis. Ou o indivíduo sintomático, ele tem cancro, ele tem racho, ele tem sífilis terciária, com pelo menos um teste positivo. Então, se ele não tem sintoma nenhum, eu tenho que fazer o algoritmo certinho, né? Com VD e ou RPR e um treponêmico, e se ele tiver sintomático, um teste basta para eu notificá-lo. Nas gestantes, eu tenho 3 situações. Tenho a mulher que chega assintomática durante pré-natal, parto ou puerpério, que tem um teste só reagente, seja ele qualquer um, treponêmico ou não treponêmico, sem registro de tratamento prévio. Então, uma grávida ou uma mulher no momento do trabalho de parto ou no puerpério, que chega com um teste. Eu tenho uma sorologia para sífilis com treponêmico ou não treponêmico positivo, qualquer um dos dois, e nunca tratou. Tem indicação de tratar para prevenir aí todas as complicações de uma sífilis congênita. Né? Situação 2, mulher sintomática com cancro, com rache, qualquer fase do pré-natal, parto ou puerpério, com pelo menos um teste. Se ela tem o cancro e tem um teste positivo para sífilis, já posso notificar sem precisar de um segundo teste. Tá? E a mulher, situação 3, que durante o pré-natal, parto e puerpério,
tenha os 2 testes positivos, VD e o treponêmico, independente de sintomas e sem tratamento prévio. Eu vou precisar dos 2 testes, porque aí, se ela vier com VDRL de 1 para 4, eu lembro que gestação pode dar falso positivo, e aí como é que eu vou fechar esse quadro? Então, assim, se ela não tem sintoma, né, e tem um teste de não treponêmico positivo, eu vou ter que confirmar com treponêmico, e porque ela não tem registro, né, de sintomas para a gente fechar o diagnóstico, e se ela nunca tratou, mais importante ainda, eu proceder ao tratamento. E aqui outras pessoas, isso é do CDC, achei bem interessante, não está contemplado no nosso manual, pessoas com contato sexual nos últimos 90 dias com casos de sífilis, pessoas com contato há mais de 90 dias com casos de sífilis precoce, né, se você não pode testar, essa pessoa tem indicação de tratar, e parceiros sexuais de paciente com sífilis latente tardia ou indeterminada, com VDRL ou RPR acima de 1 para 32. Eu mostrei lá no começo da aula que sífilis latente tardia não transmite, geralmente quem transmite é primária, secundária e latente precoce. Mas se o paciente tem um VD alto, provavelmente eu tenho uma alta carga de espiroqueta e está considerado eu tratar o parceiro desse paciente. Quando que a gente vai coletar líquor? Então, aqui eu coloquei 2 cenários, né? O paciente HIV negativo, a maioria das pessoas, né? Se esse paciente tiver em qualquer fase da sífilis, primária, secundária, latente, qualquer uma, ele tiver manifestação neurológica. Então, esse é um questionamento que tem que ser ativo, né, da nossa parte. Eu vou ter que perguntar para o paciente se ele tem sintoma neurológico ou ocular. Se ele tiver sífilis terciária, goma, manifestação cardiovascular, está indicado pelo tempo, eu posso ter neuroinvasão e posso perder um paciente com neurosífilis, né, se não funcionar. Pacientes que não respondem ao tratamento, a gente sabe que o treponema é completamente sensível à penicilina, então eu espero que esse paciente tenha queda de VDRL, se não cair da forma esperada, eu tenho que considerar que o líquor seja um reservatório de treponema e por isso o VDRL dele não cai, tá? E aqui, o quarto, a gente quase não usa na rotina, é uma recomendação do CDC, que a gente não usa normalmente no Brasil, os pacientes que têm sífilis latente tardia ou indeterminada estaria indicada a punção de líquor, mas isso do ponto de vista prático é bastante complicado. O paciente chega com um VD positivo, você não sabe há quanto tempo tem, a gente já vai falar para ele que vai coletar um líquor sem tratar? Então, esse quarto critério aqui, embora colocado pelo CDC, eu acho que dá para ponderar na prática, tentar tratar primeiro e ver o que acontece. No paciente HIV, são exatamente as mesmas 4 condições, mas com CD4 menor que 350 e um VDRL maior que 1 para 16, qualquer uma dessas está indicada a punção de líquor. Aqui, só para colocar o tratamento, esse é o americano, que está em total consonância com o brasileiro. Para sífilis primária, secundária e latente recente, precoce, com menos de 1 ano de evolução, eu vou fazer 2 aplicações simultâneas, né, uma em cada nádega de penicilina, então é dose única, primária, secundária e latente precoce. Né? Há pouco tempo atrás a gente sabia que a gente tratava a secundária com 4.800.000, né? E hoje a gente sabe que tanto para primária, secundária e latente precoce o tratamento é o mesmo, são 2,4 milhões de unidades de penicilina em uma única tomada. Para sífilis latente tardia, né, com mais de 1 ano de evolução ou duração ignorada, a gente não sabe, eu vou fazer aquele esquema de 3 semanas. Então, 2,4 milhões em 1, 2 e 3 semanas consecutivas. Aqui eu coloquei uma observação que se o paciente abandonar o regime, né, se ele parar, ficar mais de 14 dias entre uma dose e outra, nesse esquema sequencial, ele tem que recomeçar. Tá? O treponema, embora ele seja muito sensível à penicilina, eu preciso de dose o tempo todo, uma concentração de 0,02 microgramas por litro para manter, de penicilina, para manter ação treponemicida, né? O treponema se multiplica de forma muito lenta, então por isso a gente precisa de uma droga que tenha longa duração, que dure pelo menos 7 a 10 dias, então esse intervalo, né, e a posologia recomendada é mais importante que a dose. Né? Então, se o paciente faltou, fez a primeira dose, deixou 14 dias para fazer a segunda, eu tenho que recomeçar o esquema. Tá? E a neurosífilis, que é um capítulo à parte. Se tem qualquer manifestação de neurosífilis, seja meningite, vasculite, sífilis ocular,
é penicilina cristalina, porque eu preciso de penetração em sistema nervoso central, e o que a penicilina benzatina não tem. Tá? Aqui eu coloquei as alternativas que a gente encontra no Manual de Sífilis do Ministério de 2015, não vou entrar em detalhe. Finalizando, o follow-up, então, para sífilis primária, secundária, latente e precoce, primeira visita médica depois de 1 semana do diagnóstico, com resultados sorológicos a cada 3 meses, até 1 ano. Então, para essas modalidades de sífilis, eu vou seguir esse paciente até 1 ano, quando eu espero a queda do VDRL, né? Vou falar isso no próximo slide. Para latente tardia, indeterminada ou terciária, 1 semana do diagnóstico, com novos resultados sorológicos a cada 3 meses até 2 anos. Tá? Então, paciente com sífilis tardia, latente indeterminada ou terciária, 2 anos de segmento. E lembrar que aqui, se eu tiver terciária, eu tenho que ter análise licórica. E para neurosífilis, sífilis ocular, sífilis otológica, eu vou ter que fazer também durante 2 anos e vou ter que fazer punção de líquor a cada 6 meses até normalização desse líquor. Se depois de 2 anos o líquor estiver alterado, aí eu vou considerar retratamento. E aqui, acho que esse é meu último slide, sífilis precoce, primária, secundária e latente, precoce, eu preciso observar uma queda de 4 vezes nos títulos, né, ou 2 diluições, então um VD que era de 1 para 16, cair para 1 para 4 em até 1 ano após tratamento, esse é o esperado, tá? Às vezes a gente fica esperando negativar em 1 ano, mas não, se caiu 2 diluições, né, ou divide por 4, né, a mesma coisa, em 1 ano está adequado e eu vou manter o segmento. Sífilis latente tardia indeterminada ou terciária, eu dou 2 anos para esse paciente cair 4 vezes ou 2 diluições. Lembrar que no paciente HIV positivo, o título sorológico cai mais lentamente, né? Algumas bibliografias recomendam que a gente dobre esses 2 tempos aqui para HIV, né? Mas a princípio a gente faz o mesmo segmento. 15 a 20% dos pacientes podem não apresentar quedas substanciais, então a gente tem que fazer esse segmento de 1 ano a 2 anos, dependendo daí da classificação. Se não houver a evolução esperada, se esse paciente não cair o que precisar cair, como está ali em cima, eu tenho que descartar, se ele não se reinfectou, ou então proceder à punção licórica para ver se o foco do treponema não está no sistema nervoso central. Lembrar que 15 a 20% dos pacientes ficam positivos, né? Eles não negativam o VD, mas têm uma resposta esperada, né? Cai 4 vezes. E se os títulos permanecerem baixos, geralmente menor que 1 para 8 e estável por 2 anos, a gente dá alta e considera a cicatriz sorológica. Tá? Esse acho que era meu último slide. Agradeço e fico disponível para dúvidas. Obrigado, Maria, aí pela excelente aula. Eu acho que uma aula bastante completa aí do ponto de vista de diagnóstico. Eu queria trazer alguns pontos aqui. Eu queria trazer alguns pontos aqui a respeito da aula, né, que eu achei muito interessante, que essa é uma doença, né, que nos brinda com doentes famosos, vão desde Van Gogh, passando por Al Capone e assim por diante. A gente tem aí a sífilis muito, muito recorrente no nosso dia a dia, de todas as formas. Ela não escolhe quem ela vai contaminar, dada a complexidade que é o diagnóstico com as ferramentas atuais, né? A gente imagina isso no passado, em que era muito limitado aí o diagnóstico. Mas, recorrentemente, você coloca na tua exposição uma coisa que eu acho muito legal, é a presença do teste laboratorial definindo a conduta do médico precisamente, né? Em qualquer estágio da doença, em qualquer evento, se eu sei a clínica, se eu não sei. A gente costuma brincar que a clínica é soberana, mas nesse caso ela precisa de um apoio muito forte, que é o exame laboratorial. E nesse sentido, né, quando a gente implantou lá no passado a quimiluminescência, a gente pegou muito da diferença de 2 semanas pós a primeira infecção entre o teste não treponêmico e o teste treponêmico, né? Então, a primeira dúvida que eu queria trazer aqui para a gente começar a nossa discussão é, nos pacientes que fazem o segmento com VDRL, se ele, por algum momento, trocar para o fluxograma invertido e passar o T-segmento com um RPR, qual que é o impacto disso? Como que o assistente aí deve fazer essa avaliação? Tá, essa pergunta é bem interessante, Gabriel, porque o ideal é que a gente faça o segmento com teste não treponêmico sempre da mesma classe. Como eu tenho uma diferença de sensibilidade entre RPR e VDRL, se eu comparar VDRL com RPR, não vai ser legal.
Então, o ideal é que se o médico fez diagnóstico com VD, que ele solicite o VDRL para a gente fazer o segmento de maneira adequada. Caso ele tenha feito o diagnóstico pelo nosso método de algoritmo reverso, né, com RPR, ele pode continuar solicitando a mesma sorologia para sífilis e fazer o segmento com RPR. Então, é sempre a mesma técnica que eu tenho que avaliar para avaliar a resposta. Legal. A gente tem aqui algumas perguntas do chat, né? A gente tem, então, bastante gente parabenizando a aula, a Letícia, a doutora Letícia, a Renata, Marcos Tambassia, e temos uma pergunta aqui da Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Ela fala, boa noite, parabéns pela aula, uma dúvida, gestante tratada há 11 anos com VDRL pré-natal negativo e no parto 1 para 1. O recém-nascido também 1 para 1. Posso ficar tranquilo que é cicatriz sorológica? Se ela tiver um teste treponêmico positivo, né, para confirmar que isso não é um falso positivo, primeiro, esse é o primeiro cenário, né, ela tinha um VDRL negativo, e agora ela positiva para 1 para 1, com FTABS positivo e tem registro de tratamento, ok, essa paciente, isso reflete provavelmente uma cicatriz sorológica. E esse VDRL mantendo 1 para 1, sem o título do recém-nascido alto, também não causa estranheza para a gente. A gestação, nesse caso da gestação, eu tenho que estar sempre muito atenta à história clínica. Então, assim, se a paciente garantir que ela não se reexpôs, eu fico num cenário tranquilo. A partir do momento em que você não tem essa segurança e apresente uma positividade de VDRL, né, nova, recente, eu devo considerar tratamento. Então, a história clínica é fundamental para a gente avaliar a positividade nos exames na sífilis. Então, se ela não tem essa segurança de que a paciente não se reexpôs, a gente tem que ficar preocupado e prevenir o tratamento. Você bem expôs aí a questão da gestante, né, que ela tem aí uma suscetibilidade a um pool de anticorpos heterófilos bastante grande, né, frente ao próprio feto, ao próprio desenvolvimento, né, e assim por diante. Ela complementa aqui, só para a gente finalizar essa pergunta, se ela deve repetir o VDRL nesse caso em quanto tempo? Mensalmente. A repetição é recomendada em 30 dias, né? E se houver persistência, obviamente, eu vou tratá-la, né? Se eu já tratei, né? Porque eu considerei ela uma gestante de risco e não confiei na história e vejo essa positividade, se eu já tratei, encerro por aí, vou só fazer o segmento do VD, né? Mas, a princípio, se você confiar na história com um FTABS positivo, um VD ali de 1 para 1, consegue ficar tranquila, só seguir mensalmente. Muito bem. A gente tem o Dr. Kleber aqui, obrigado, Kleber, pela participação, comentando, né, que tem alguns estudos mostrando prevalência de até 40% aí em mulheres jovens gestantes abaixo de 20 anos. Né? E ele pergunta se é recomendado a testagem de outras ISTs, né, frente ao que você expôs, quando temos o diagnóstico positivo. Isso é muito importante, eu acho que até agradeço a recomendação, que esse é um slide que, para a próxima aula, eu acrescentarei, né? A partir do momento que a gente tem uma IST, a gente tem que testar todas, né? A partir do momento que eu tenho suscetibilidade a uma doença, eu posso estar concomitantemente infectado com clamídia, com gonococo, então é fundamental a testagem quando há lesão para essas doenças, né, sexualmente transmissíveis, e obviamente o diagnóstico sorológico, que é mais relevante em hepatites, né, e HIV também tem que ter sempre uma testagem, se possível, simultânea, identificando fatores de risco. Muito boa observação, obrigada, Dr. Kleber. Só e também comentar, aproveitando a deixa do campo escuro, né, ainda é uma metodologia que a gente disponibiliza aqui no laboratório, quando a gente tem a presença da lesão, até mesmo para aproveitar o momento e fazer diagnóstico de Ducrey, de fazer ali, já naquele momento, algum diagnóstico diferencial, mas que realmente as técnicas por PCR, né, inclusive, nós temos aí uma possibilidade de implementar um pool de doenças para ser investigada pela técnica de PCR, né? E isso a gente deve aí apresentar em breve. Mas eu queria agradecer bastante a doutora Maria. A gente está recebendo perguntas aqui, vamos endereçar todas. A gente tem o contato da assessoria médica que nós vamos mandar por e-mail para todos os participantes.
A gente tem o telefone da assessoria para os nossos colegas que queiram discutir casos como esse da doutora Ana Paula com aí os nossos assessores. E vamos então ficar por aqui agradecendo a todos, principalmente a doutora Maria por essa brilhante e completa aula. Eu acho que é um repositório a ser consultado sempre que necessário, quando a gente precisar. E agradecer a todos que participaram aqui e prestaram atenção e mandaram as perguntas. Uma boa noite de frio aí para todos e até o próximo encontro. Boa noite, obrigada a todos.